Algumas mudanças culturais e suas implicações para as famílias cristãs. A primeira, com a verdade passando para a autonomia do sujeito, a forma de pensar mudou e os valores passaram a ser definidos por aquilo que faz sentido para o eu. O que é verdade? A verdade é o que faz sentido para mim. Não é para mim na minha razão, não. É para mim na minha experiência, no meu subjetivo. Me fez bem e acabou. Aí você joga isso para casamento, joga isso para a criação de filhos, joga isso para tudo, joga isso para os pensamentos dos próprios filhos. Está aqui, está dentro desse bojo aqui. Assim, o casamento e a família passaram a ser definidos pelo afeto. Não é uma palavra da moda hoje? Como é que se chama a união? Qual é a palavra central da união? Afeto. União homoafetiva, heteroafetiva. Aí vocês podem ficar abismados comigo, mas já tem quem defende a união pedoafetiva. Já tem corrente. O que é a união pedoafetiva? É o afeto do adulto com uma criança. Na década de 80, o Lulu Santos já dizia: consideramos justo todas as formas de amor. E a gente cantava aquilo sem entender o que estava por trás daquilo e quais eram as sementes que estavam sendo plantadas. Hoje a gente está vendo os frutos disso. Ele mesmo já mostrou. Ele mesmo já se posicionou publicamente. O que ele quis ser agora, porque até pouco tempo ele era casado com a falecida Scarlett Moon. Então são coisas que a gente começa a ver, está goela dentro de nós. Os caras são pessoas que formam opinião, eles estão na mídia. Não é à toa que ocupa a cadeira num programa de horário nobre 2 vezes por semana na nossa casa. Parar e pensar nessas coisas. Daí os diversos tipos de união, né? União, outra coisa que aí, isso talvez seja mais para frente, mas já tem também. União zooafetiva. O que é a união zooafetiva? É o afeto do humano com o animal. Talvez você concorde comigo que o tempo em que nós vivemos, nunca um animal foi tão valorizado como antes. Qual o nome que as pessoas estão procurando dar para os seus cachorros e gatos? Nomes humanos. Fere um animal, que você vai ser mais atingido do que se você ferisse um humano. Você pensa que tudo isso não tem alguma coisa sendo montada? Só que agora a gente está abrindo o olho, né? A gente está aqui para palestrar sobre isso, para falar sobre isso, discussão sobre isso. Entender que, como eu falei, não tem nada sem uma cosmovisão. Nada. Você vê aqueles artistas dando posição, falando do gatinho dela, que eu amo meu gatinho, você acha que aquilo ali é inofensivo. Talvez nem a pessoa tenha ainda a intenção disso, mas lembra que nós estamos numa batalha espiritual que surgiu lá no Éden. Ele está por trás. Então podem acreditar no que esse cara está falando para vocês. Com a verdade relacionada à autonomia do sujeito, os pais foram perdendo autoridade sobre os filhos. Porque o pai não pode dizer mais: não faça isso. Por quê? Você é o dono da verdade. A gente fica com uma situação difícil. Nós perdemos a mão dos nossos filhos. Nossos filhos ficavam, vocês lembram disso? Cheio de jeito para chegar perto da gente, para falar as coisas. Nós, agora que ficamos cheios de jeito para chegar perto deles, para falar as coisas. Isso tem a ver com pós-modernidade. Isso quer dizer que a gente tem que repensar nossa forma relacional com os nossos filhos. Quer ver um ponto muito importante? A pós-modernidade induziu os pais a quererem ser mais amigos do que pais dos seus filhos. Isso é pós-modernidade. Um orgulho, né, ser amigo, não que isso seja ruim. Eu estou falando quando substitui esse papel, porque na pós-modernidade a autoridade é rechaçada. Então você conquista pelo afeto, que é a palavra-chave. Então como é que os pais se relacionam com seus filhos? Buscando o afeto, e não mais essa linha de que eu falo, você obedece. A autoridade, submissão. Isso acabou. Agora é amigos. Faz alguma coisa com teu filho pode falar assim para você: desse jeito você não quer o meu amor. Não, o filho responde assim: desse jeito que você está me tratando, você não quer o meu amor. Quer ver um erro comum nosso, que a gente tem que admitir isso? Todos nós aqui, eu sou o primeiro da fila. Nós cometemos um erro, irmãos, e isso também tem a ver com essa mudança cultural, embora não pareça. Nós cometemos o seguinte erro:
eu vou dar para o meu filho tudo que eu não pude ter. Nós privamos o nosso filho de saber lidar com as adversidades da vida. Tem uma estatística que diz que a maior causa dos jovens desempregados é não saber lidar com a adversidade no lugar de trabalho. Por que isso? Aquela ideia que parecia bonita, vou dar tudo que eu não tive. Vou dar indiscriminadamente, dar até o que não pode. Por quê? Porque teu filho tem que ver que você é amigo dele. Você tem que conquistar pelo afeto. Isso é pós-moderno. E os danos são grandes. Porque depois a gente vê que nem a amizade do filho a gente tem. E os danos são grandes, irmãos. Outros conceitos de casamento foram surgindo, e sem perceber, a própria mentalidade cristã foi sendo absorvida pelas novas tendências, ideias de casamento. Os meios de comunicação, as mídias, os formadores de opinião, as escolas, até mesmo as leis, vão incutindo novas maneiras de pensar. E vai ter, então, uma visão distorcida de casamento e família. Por exemplo, a centralidade do casamento está na satisfação do sujeito. O alvo, plena felicidade. Embora isso seja bonito, isto não é cristão. Isto não condiz com uma cosmovisão bíblica. Isso tem a ver com uma cosmovisão da pós-modernidade, onde o centro de todas as coisas é a minha satisfação. Inclusive, se eu estou numa igreja, é só se eu ficar ali plenamente satisfeito. Mas os pastores se viram no 30 para dar todo tipo de satisfação aos seus membros, para não perder os seus membros, e acabam fazendo políticas diversificadas na igreja. O afeto é a base, não é mais a aliança, é o afeto. Se não houver afeto e amor, não haverá problema. Ou melhor, se houver afeto e amor, não haverá problema. Esse é outro engano da família. Se tem amor, não tem problema. Irmãos, eu tenho 36 anos de casado, mas antes de me converter, eu amava a Tânia tanto como eu amo hoje. Talvez o meu amor hoje é mais amadurecido. Mas Tânia e eu estávamos conversando sobre separação. Mas tinha amor. O amor não sustenta o casamento. Isso é engano. Quantas pessoas que você viu se amando e se separando? Quando você vê uma pessoa pública de televisão que diz assim: eu estou na melhor fase da minha vida, amando como nunca, porque encontrou uma outra pessoa, mas há um ano atrás ela estava dizendo que estava amando outra. E a gente vai engolindo isso, achando que isso é bonito. Por que na minha geração a maioria dos brasileiros adquiriram o vício do tabagismo? Porque na televisão era sinal de classe fumar. As novelas, os ricos fumavam. Eu me lembro de uma palavra da minha irmã, eu era criança. Minha irmã mais velha falou numa conversa assim, desde aquele tempo que eu era meio orelhudo para escutar as coisas e perceber as coisas. E eu vi ela dizendo assim: poxa, o que eu acho bonito na mulher é ela fumando, é um charme a mulher. De onde ela aprendeu isso? Dos meios de comunicação, das novelas, e agora é a propaganda contra o tabagismo. Se você fumar, você vai ter câncer, mas eles incutiram isso, e agora tentam tirar. Então, tudo tem um ponto de nocividade na coisa. O conceito de iguais é outro que norteia o casamento. Aí vem o Fábio Júnior falar da alma gêmea, a teologia de Fábio Júnior agora que dirige a nossa cabeça. A alma gêmea, a outra face da laranja. Nada disso, nós somos diferentes. Deus estabeleceu o casamento com pessoas diferentes, em todos os aspectos, físico, emocional, de pensamento, para formar um novo núcleo familiar que dali por diante vai começar a desenvolver valores do seu Criador. Você tem que lembrar comigo que quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus uniu os dois ali, Deus foi o primeiro celebrante de casamento da história. Gênesis 2, quando ele uniu, o contexto daquela união, macho e fêmea, homem e mulher, diferentes, fazendo uma só carne, o contexto daquilo ali era a imagem de Deus. O que você entende comigo? Que a ideia de família, de macho e fêmea, de pessoas diferentes, que completam, formando uma só carne, é nesse tipo de casamento que a imagem de Deus é refletida. Mas hoje, é dos iguais. Tem que ser afeto, por isso que os iguais agora estão até no gênero. Iguais, masculino com masculino, feminino com feminino.
Estava lendo uma coisa assim, rapidamente, não posso nem falar para você que li, que eu não li tudo, mas já se descobriram dezenas de formas de sexualidade hoje. Não é só homo, hétero e bi. Tem tri, tem zou, tem pedro, tem um monte. Só que ainda não está divulgado. Só uma pesquisa rápida minha, que eu falei, não vou nem mexer nisso aqui agora, porque não vou ter como. Deixa para outra vez. Uma visão distorcida da sexualidade, a gente vê a diversidade sexual, como eu falei para vocês, a cultura está impondo isso, a sexualidade é diversificada. A gente viu isso de uma certa maneira no final da década de 60, com os desdobramentos do Festival de Rock de Woodstock, quem é dessa época vai lembrar disso. O Festival de Rock de Woodstock, da onde surgiu o Rolling Stones falando em insatisfação, que virou... O que era aquilo? O jovem estava insatisfeito com tudo. E aquela música, até hoje, eles cantam. Até hoje, eles têm que cantar aquilo. Naquele tempo, surgiu uma geração do sexo livre. Foi de Woodstock para cá que a gente viu aumentar o número de solteiras grávidas. Que veio de lá. Uma cultura que foi disseminada ali, a cultura hippie, que ninguém é dono de ninguém, mas o pessoal ainda era hétero. A questão hoje é que é homo, é hétero, é bi, é tri, é tetra, eu sei lá o que é mais, mas há uma diversidade sexual sendo pregada, e eu quero falar para vocês que está sendo pregada nas escolas, está sendo defendida em projetos de lei, enquanto a gente está aqui amarrando o Zé Pilintra, botando nome em demônio. Irmãos, esses nomes são da cultura afro. Você já viu algum nome de demônio na Bíblia? Você já viu algum nome de espírito maligno na Bíblia? Você já viu na Bíblia espírito de criança? Não existe isso. Espírito é espírito. Espírito não tem idade, não tem sexo, não tem tamanho, não tem adulto, não tem criança. A gente pega a cultura afro, traz para dentro da igreja e faz disso a nossa teologia. Enquanto isso, leis estão sendo formadas, a educação está sendo manipuladora. Agora, um ponto. Deixa eu adiantar uma coisinha lá na frente, que o nosso tempo está passando. Não tem como você falar assim, não vou botar mais meu filho na escola. Lá na escola vão ensinar que a pessoa decide se é feminino ou masculino. Então, meu filho não pode. O teu filho vai ter que entrar na escola e a escola vai ensinar isso. Entenda o que eu estou falando. A escola vai ensinar isso. Como no século XIX não pode dizer que o homem é um processo evolutivo. Isso aí é uma nova invenção do universo científico de Charles Darwin, que vai dizer que o homem veio de um primata. Era o desespero total. Na época de criança, eu tinha que estudar lá e botar lá o nome daqueles pré-históricos que, segundo se ensinava, vinha do macaco até se tornar o Homo sapiens que somos nós. Ninguém tirou filho da escola. Os filhos estavam lá na escola. E tivesse que responder, tinha que responder o que eles pediram. A questão aqui não é tirar filho da escola, não é, porque isso vai ser inserido na educação, não tenha dúvida disso. Se não for agora, vai ser mais na frente. A minha proposta aqui é a gente saber dialogar e nos relacionar com essa mudança cultural que está imposta sobre nós. Não vai ter como a gente reverter a situação. Alguns domingos eu estava pregando na Igreja Maranata de Copacabana, o pastor Davi falava para mim assim, Afrânio, aqui já é diferente demais lá da Praça Seca, que ele era pastor na Praça Seca. Diferente demais. Aqui eu saio, às vezes, na rua aqui para almoçar, aí tem dois caras grandão, bonitão, os dois, um beijão na boca ali na esquina, ali, a gente vê isso direto aqui. Já se impôs. E vai se impor aqui também. Então, diversidade sexual é uma distorção da sexualidade da cultura pós-moderna. A ideologia de gênero, tem uma definição aqui que eu coloquei, que foi do Augusto Nicodemos, se eu não me engano. Ele diz, a ideologia de gênero faz uma distinção entre sexo e gênero, dizendo que o primeiro, sexo, é determinado biologicamente. E o segundo, gênero, é determinado sociologicamente. Então, a sexualidade é um construto social. Isso é o que se fala.
Ou seja, uma pessoa pode biologicamente nascer mulher, mas ela pode se transformar em homem, ou se sentir homem, ou se considerar homem genericamente, a partir das ideias e dos relacionamentos da construção social. Isso é um fato. Aí eu coloco o que Jesus diz. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, o que ele diz? Como lhe restaurar o sabor? Para onde vai? Para nada mais presta. Ele não está falando aqui que vai para o inferno. Ele está falando aqui, vamos parafrasear isso, se a igreja perde a razão dela existir, não quer dizer que ela vai para o inferno, quer dizer que ela deixa de ter sentido na sua existência. Ela não serve mais para nada, ela vai ser pisada pelos homens. Esse é o contexto das palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e alumia todos que se encontram na casa. Ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, não é diante dos crentes, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Uma visão alterada da religião. Pensamento pós-moderno, isso aqui são citações do Isaías Lobão, vou falar dele já. O pensamento pós-moderno esvaziou a religião formal. Na pós-modernidade, a religião deixou a dimensão pública e restringiu-se à esfera privada. Vocês estão vendo isso, então, nos nossos dias? Fica do teu cantinho ali, desde que você não fale nada lá para fora, desde que você não incomode lá fora, fica ali. Então a gente faz nossas músicas, a gente faz nossos bailes de carnaval, a gente faz o nosso tudo. Mas é na esfera privada. Na tentativa de se libertar de uma cultura religiosa com padrões morais absolutos, o indivíduo pós-moderno criou uma religiosidade interiorizada, aqui dentro, subjetiva, e uma religiosidade pior, sem culpa. O homem não se vê mais culpado diante de Deus. Isso dentro da própria igreja. E vai colhendo consequências severas dessa maneira de viver, que ele pode não pensar Deus do jeito que Deus é, mas Deus não deixa de ser aquilo que ele é. Ele continua Deus. Outra citação dele: as pessoas querem optar pela sua preferência religiosa sem serem importunadas por opiniões contrárias. Os critérios que orientam essas escolhas são todos íntimos e subjetivos. Semelhantemente, também não tentarão impor sua nova opção de fé a ninguém. É isso. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. É isso que a pós-modernidade impõe e é isso que a gente está engolindo. Aqui o site está monergismo.com. Na igreja, o que antes era convicção, hoje é opção. Pode ser, pode não ser. Os mandamentos divinos passaram a ser sugestões divinas. Pós-modernidade. A igreja é orientada por aquilo que dá certo e não por aquilo que é certo. Nossas famílias desenvolveram uma ruptura perigosa entre o que cremos e a forma como lidamos com as transformações culturais. O que eu digo? Nós cremos na mesma coisa aqui, mas quando discutimos as transformações culturais lá fora, nós não sustentamos o que nós cremos aqui. Nós nos permitimos ser dissolvidos nas ideias que são disseminadas lá fora. Nossa fé passou a ter natureza doméstica, tendo sentido subjetivo, afetivo e experiencial. Ela não é mais lúcida, ela não é mais objetiva, ela não é mais teológica, ela é subjetiva, afetiva, experiencial. Vocês estão experimentando isso no tempo que a gente está vivendo. Sabe do que eu estou falando? A postura e resposta cristã diante desses desafios. Primeiro, precisamos permitir sermos confrontados com a verdade bíblica e admitirmos que temos desenvolvido uma postura errada. Primeiro ponto para nós. É um ponto da igreja não olhar o erro lá fora, olhar o erro aqui dentro. Tem muita coisa errada dentro das estruturas evangélicas dos nossos dias e nós aqui, enquanto igreja, não estamos fora disso. Precisamos rever. Você precisa, como eu, parar e pensar: caramba, muita coisa que eu achava que era assim é realmente porque eu achava, não é porque a Escritura ensina. É porque caía bem na minha experiência, e não porque a Escritura... Era a minha experiência que estava ditando o valor das coisas, e não a Escritura. A gente tem que admitir isso, porque isso é fato nos nossos dias. Precisamos rever nossa fé, voltando à Escritura como uma meta narrativa, e não como
Desculpa que a expressão que quando eu escrevi eu até ri. Cápsulas dominicais. O que é cápsula dominical? Você tira um pedacinho da Escritura e procura aplicar naquilo que a pessoa está sentindo falta. Isso é uma cápsula enganadora. A pessoa vai crer que Deus falou com ela. Nada, você tirou um pedaço da Bíblia e você já tinha na cabeça o que você queria com aquilo. Você já sabia o que queria fazer, você só precisava respaldar. Aí você vai lá, caramba, lembrei de um texto aqui. Aí pega o texto e respalda o que você quer falar. Então, hoje, o ponto é rever nossa fé, voltar a uma Escritura, entender a Escritura como uma metanarrativa que tem criação, que tem queda, que tem redenção, que tem consumação, que é linear, que está sendo desenvolvida até o seu desfecho. Preciso entender isso, saber me posicionar em que ponto da história eu estou, em que ponto da história divina eu, como cristão, e a igreja da minha geração está inserida. Buscar contextualização sem acomodação, esse é o ponto. Não é a gente se acomodar à cultura, mas precisamos nos contextualizar, entrar no contexto dela. Mas não nos acomodar a ela, entender que não podemos frear as mudanças culturais, mas devemos nos opor e saber nos portar como apologistas da fé. O que é um apologista da fé? Aquele que sabe defender a sua fé nos ambientes contrários a ela. Essa é a importância da igreja ensinando. A igreja não deve ficar ao sabor dos ventos e das doutrinas sociais. Desafios e conselhos para as famílias cristãs. Precisamos pensar a estrutura familiar à luz do conceito bíblico de família. Precisamos voltar a pensar o que a Bíblia fala sobre família. O que é família para Deus? Passando a vê-la como expressão da imagem de Deus. Olhar a minha casa e lutar para que a nossa sociedade tenha famílias que expressem a imagem de Deus. Entender o lar como espaço para apresentação, para a vivência, para a preservação da fé cristã, evitando a cisão dos ambientes, igreja e família, porque eu acho que isso está acontecendo. O que a gente prega aqui, o que a gente discute aqui, o que a gente fala aqui, a gente não faz em casa. Há uma cisão. Essas coisas a gente discute no ambiente da igreja. E na nossa casa? Nossa casa é outra coisa. Então, a gente chega, tira o chinelo, cada um vai para o seu canto e vida continua. Domingo que vem a gente está lá de novo, junto. Então, a gente está fazendo uma cisão entre igreja e família. A igreja tem a responsabilidade dela de pregar a palavra e eu fico aqui com a minha família. Então, a gente precisa entender o lar como um espaço onde a fé é apresentada, vivenciada, preservada e não há... A minha família, o meu lar, não pode sofrer uma ruptura do ambiente da igreja. Porque é uma família da igreja. Para a gente terminar, palavras de Paulo, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E isso aqui é de arrepiar. Ele chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. Descaracterizar a igreja, tirar a verdade do mundo. É altamente confrontador e desafiador, irmãos. Nossas igrejas e lares precisam funcionar como colunas e baluarte da verdade, mas não há demérito em reconhecer que isso não tem sido nossa realidade. A gente precisa ser franco. Somos chamados a levar mais a sério o papel da igreja enquanto comunidade de adoração e orientação, não comunidade de eventos. Você já viu que é mais fácil encher a igreja fazendo evento do que expondo a Escritura? Por quê? Isso denuncia a cultura que se foi impregnada na igreja. Cultura do evento, cultura da satisfação. Preciso me satisfazer. E a igreja, para muitos, é o lugar de satisfação pessoal. A igreja deve ficar firme no que ensina a palavra de Deus, mesmo que sua verdade confronte as mudanças culturais. Fica firme. É o que eu creio. Até porque o discurso da pós-modernidade me garante eu ter a minha opinião. O discurso da pós-modernidade é que a verdade é relativa, cada um tem a sua. Então, eles precisam ouvir falar, é assim que eu creio, e entender que eu tenho o direito de falar assim que eu creio. Só que, como eu tenho dito desde o início da minha fala, aos poucos a gente está ficando com vergonha de falar do que nós cremos. A gente está ficando sem jeito de falar do que nós cremos.
porque é a hipocrisia do relativismo. É bem relativo enquanto é para eles. Quando a gente se faz valer desse relativismo para falar, é assim que eu creio, aí nós somos ridicularizados, ignorados, escanteados, por isso que muita gente já está sem jeito e com medo. E como a gente está aqui num encontro de casamento e família, não é demérito a gente admitir que nós temos ficado sem jeito de falar o que é verdade para os nossos próprios filhos. Sem jeito. Com dificuldade. Você que tem filhinho novo, você não passa esse problema. Mas vai falar com um jovem de 20, 19, 21, você vê como que a coisa é mais complicada. Temos que encarar o desafio de ensinar filhos, restabelecer o diálogo entre pais e filhos, pais e filhos jovens e adolescentes. Aqui está o ponto, irmãos. Nós estamos sendo chamados a nos encorajar, porque nós precisamos admitir que nós deixamos de lado. Deixa essa coisa, não consigo mexer mais isso. E eu entendo que isso é por conta dessa ruptura. A gente ficou sem jeito mesmo. Quando a gente acordou, o trem tinha passado. Quando a gente abriu os olhos, as coisas mudaram. E agora, como eu rever meu filho? Como eu rever o diálogo com ele? Então, o restabelecer esse diálogo é aí que Deus vai nos dar sabedoria, gente. E a igreja está aqui como parceira da família. A igreja não está aqui para condenar você, condenar mim. Nós, de certa forma, somos vítimas de algo que aconteceu sem a gente perceber, enquanto a gente estava nos sentindo muito firmes nas verdades que a gente pensava que nunca iam ser questionadas. Só que foram questionadas, alteradas e colocado outras no lugar. O trem passou. Como é que lida com os filhos agora? Que pensam diferente? Então, minha proposta aqui é restabelecer o diálogo. Talvez o diálogo não seja mais possível com os antigos métodos. Agora é tarde para você chegar e sentar e falar assim, vai me ouvir agora, porque a verdade é isso. Talvez isso não funcione mais, porque o trem passou. Talvez a gente possa pegar as próprias nuances da pós-modernidade para retomar o nosso diálogo de pai, revendo a autoridade que nós temos. Nem que a gente entre na dança deles para conquistar a confiança e a amizade dos nossos filhos. Nossos filhos precisam ver que nós conhecemos o caminho da verdade. Também precisamos admitir que muitas coisas que os nossos filhos agora entendem como verdade, nós nunca explicamos isso em casa. Quantos de nós aqui parou para ensinar os 10 mandamentos dentro de casa? Não paramos, não tem mais isso. Quantos de nós parou para ensinar o que é a criação em Gênesis? Não fizemos isso. Outros ensinaram. E agora a gente está chupando pirulito. É hora, é tempo. Deus está acordando a sua igreja. Isso aqui é confortador. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A verdade sempre vai prevalecer. Sobre filosofismo, sobre institucionalismo, sobre o racionalismo, sobre o relativismo dos nossos dias. E aqui as palavras claras de Jesus, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras, minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Edificar sobre a rocha não é simplesmente crer que Jesus é Salvador. Edificar sobre a rocha, edificar sobre a pessoa dele, que é a pessoa central da narrativa bíblica. De Gênesis a Apocalipse, ele está presente. Edificar sobre ele e sobre toda a palavra que é relacionada a ele. Ele conversa com os religiosos da sua época e diz: vocês examinam as Escrituras, que vocês julgassem ter nela vida eterna, e de fato são elas que testificam de mim. Mas contudo vocês não vêm a mim para terem vida. Nós podemos, irmãos, ter adquirido um conceito religioso de Jesus, mas aquele está claro: é prudente aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse de fato está edificando sobre mim, porque não tem como eu edificar sobre Cristo se eu ignoro a palavra dele, se eu ignoro o que ele diz.
Jamais eu estou edificando sobre Cristo se eu edifico sobre um personagem criado pela religião e não por tudo aquilo que ele ensina, por tudo aquilo que a Escritura fala dele. Então são coisas para a gente rever. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor possa fazer as famílias da igreja entender a importância da igreja, que a própria igreja se converta em relação a retomar o seu papel como igreja. Porque, gente, não é difícil ser pastor, promotor de eventos, não é difícil. Qualquer um com um pouquinho de habilidade, com um pouquinho de carisma e com iniciativas boas, ele vai juntar uma massa. Mas é bem puxado você ser um pastor comprometido com a Escritura, que queira ensinar, que queira mostrar, que queira apontar, que queira edificar. Nisso esta igreja pede a tua oração, a oração. Teu pastor pede oração, que é uma luta grande, uma luta que você não sabe o tamanho dela. É grande, luta de busca pela verdade, de compreender as coisas. As últimas palavras para vocês é: não brinque de igreja. Não pense que igreja é frequentar culto domingo. Não brinquem com isso. A igreja é a coluna da verdade, o baluarte da verdade, o sal da terra, a luz do mundo, o luzeiro de Deus, a noiva de Cristo, o santuário do Espírito Santo, a família de Deus. Ela é a imagem de Deus na terra. Então, vamos parar de brincar. A gente canta coisas bonitas, se emociona, chora e depois toca a nossa vida do jeito que a gente quer. Age do jeito que a gente quer, dentro das nossas casas, por onde a gente passa. É hora de mudar, irmãos. É um apelo da minha alma. Um apelo para toda essa igreja, um apelo para mim. Para mim. Você não tem a ideia do que é um pastor ter que rever o seu pensamento sobre igreja, sobre culto, sobre pregação. É doído. Ter que refazer coisas, voltar, trazer a igreja de volta, recuar, dialogar com a igreja, chamar a igreja para conversar, ter paciência, ter perseverança, saber que muitos ouvem e não entendem, muitos até não querem ouvir, muitos rejeitam, e a gente tem que perseverar para saber que a verdade prevalece sempre. Ela fica. Estar com jovens, separar para estar com jovens, separar para estar com família, sem querendo incutir conceitos religiosos para dentro, goela dentro, muito pelo contrário, trazer a consciência cristã, pensar, admitir que precisamos rever uma cosmovisão bíblica cristã e corresponder a Deus através dela. Eu agradeço muito a Deus por você ter vindo. Como eu disse, isso aqui não é um evento, isso aqui não é um... A gente não vai ficar brincando de dança da maçã aqui, a gente não vai ficar fazendo nada disso. A gente vai parar, ouvir, refletir, dialogar, perguntar, nos preparar para as próximas vezes, procurar colocar em prática no nosso dia a dia, permitir o confronto, admitir que dentro da própria igreja a gente pode estar deformando a nossa fé, entendendo errado, aprendendo errado, ensinando errado, tudo isso pode acontecer. É tempo. Pai de amor, Tu és bendito eternamente. Passam céu e terra e Tua palavra permanece. Tua igreja está atravessando 21 séculos, encarando tantos momentos de adversidades, de confrontos, de ameaças à fé, e Tu tens conduzido e sustentado a Tua igreja em meio a tudo isso. Nos sentimos felizes por entender que Tu tens nos chamado com amor e graça, tem nos confrontado, tem nos feito entender as coisas por meio da Tua palavra e não por meio daquilo que a gente achava. Estamos orando a Ti, te pedindo força. Muitos de nós aqui estão com a sensação de terem que recomeçar, e não é fácil recomeçar, Senhor. Por isso pedimos Tua ajuda, Tua força. Aqui tem famílias representadas por casais, representadas por filhos, representadas por pais, ou por esposas, as que estão aqui, Senhor, ouvindo, entendendo o momento que estamos vivendo, abrindo seus olhos. Às vezes nos entristece, às vezes as lágrimas descem,
Porque é como se estivesse passando na nossa frente algo e a gente havia ignorado. E isso está gerando frutos que a gente não sabe lidar com isso. Tu nos ensinaste pela tua palavra que os últimos dias serão dias difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, arrogantes, prepotentes, donos de si mesmos e das verdades que defendem. E nós estamos vivendo, parece que o ápice desse momento, Senhor. Muitos que estão aqui nunca teriam admitido que conviveriam com momentos que estão vivendo agora. Muitos de nós, pais como eu, Senhor, olhamos para as nossas casas, para os nossos filhos e falamos, Senhor, como mudar, como reverter, como retomar. Nós nos valemos, Senhor, porque é o Teu Espírito que está agindo em nós. É a Tua graça que está mexendo conosco. Só Tu, Senhor, sabes confrontar sem nos derrubar. Tu nos confronta nos edificando. Teu confronto não é uma vara de juízo sobre os nossos lombos, mas era o Teu amor e a Tua graça incalculáveis nos chamando para dentro do Teu querer. Seja conosco, Senhor, seja com esse pedacinho pequeno da Tua igreja aqui. Ajuda-nos. Não queremos conduzir as nossas vidas nas nossas casas segundo aquilo que nós achamos que é certo. Nós queremos voltar para a Escritura. Que os efeitos da maldição do Éden não nos atinjam hoje. Muito pelo contrário, que voltemos ao jardim e entendamos que a palavra vem de Ti. A Tua palavra vem a nós, atinge nossa consciência, atinge nossa mente, nossas emoções e nos levam a ações e atitudes segundo o Teu querer. Dai-nos isso, Senhor, porque vivemos dias difíceis. Não queremos um povo ávido para consumir algum produto religioso. Queremos um povo desejoso da Tua verdade, Senhor. Dai-nos esta verdade. Levanta homens e mulheres, Senhor. Guarda os nossos jovens, Senhor. Porque às vezes a gente tem a impressão de que tudo que nós falamos perde para tudo que eles ouvem nas salas de aulas, nas conversas entre os amigos. Às vezes nos sentimos pequenos, Senhor. Seja conosco, Deus. A nossa valia é que a Tua palavra não volta vazia. Nós entendemos isso, que Tu estás fazendo uma grande obra, mesmo que a gente não veja. A história nos comprova isso. Enche a minha vida, a minha casa, dos meus irmãos que estão aqui, da casa deles, encha com a Tua paz, com Tua graça. Restabeleça os relacionamentos conjugais, Senhor. Que homem e mulher, macho e fêmea, de fato sejam um, como imagem Tua dentro do lar, Senhor. A Ti seja dada a glória, o louvor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.